Vocês devem lembrar daquele vídeo que eu fiz um tempo atrás explorando as princesas Disney. A origem da marca, as regras para quais personagens podem entrar, por que algumas ficaram de fora, como isso afetou a empresa e etc. E enquanto você assistia, você deve ter pensado: ok, mas e quanto aos príncipes? Não tinha alguma coisa própria para eles? Se não pensou, pensou agora. Então, existiu um equivalente masculino das princesas Disney e é sobre essa franquia incrivelmente obscura que falaremos hoje. Eu lhes apresento os Disney Adventurers. Adventurers. Eu acho que é assim que se pronuncia, enfim. Mais ou menos na mesma época que Andy Mooney criava as princesas, a franquia Disney Adventures foi criada como um equivalente masculino, para não perder mercado. O banner contaria com protagonistas que tivessem seus nomes como títulos dos filmes e tivesse algum traço de herói clássico, como Hércules, Aladdin, Tarzan e Peter Pan. Capitão Gancho tá no meio porque a gente chega lá. A intenção era realmente ser uma franquia direcionada a meninos entre 8 e 13 anos, mais ou menos. Assim como as princesas focam em meninas de 5 a 13 anos. E homens com mais de 20 anos que falam de desenhos animados na internet, mas aí são outros 500. Enquanto as princesas têm bonecas estilo Barbie, os Adventurers tinham bonecos articulados no mesmo estilo de Max Steel, com armas e acessórios. Princesas tinham sets de castelos e cabanas na floresta e coisa do tipo. Adventurers tinham cavernas, selvas e a Cave of Wonders, e não, eu não me lembro o nome dela em português agora e eu não vou lembrar tão cedo. Mas os bonecos variavam um pouco, da mesma forma que as princesas tinham bonecos estilo Barbie, estilo Polly, estilo Mini Polly, porque eu acho que isso existiu. Os Adventures também tinham várias linhas de bonecos e sets diferentes. Então vamos dar uma olhada nas imagens da Disney Week e nos vídeos desse maluco aqui, porque né, eu não tenho como comprar os bonecos. Ok, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é no estilo da arte promocional do banner, né, a imagem da franquia. As princesas têm um estilo mais fofo, com cores macias, geralmente linhas de contorno coloridas. Adventurers buscavam um visual ligeiramente mais agressivo do que o normal, com contornos grossos e pretos e acabamento de cor e poses influenciadas pelos desenhos japoneses, que estavam em alta na época. Os bonecos em si variavam de modelo, tinha modelos de luxo com proporções bonitinhas, muito bem articulados, acessórios e um acabamento melhor e dependendo do personagem até armas, como Peter Pan. O que é engraçado é que na embalagem ele tá com uma expressão muito mais típica de um shonen sério e agressivo no meio da ação e o boneco Em seguida temos os bonecos menores e mais comuns, como se fossem o equivalente aos bonecos do He-Man, projetados para se matarem com mais frequência que os de luxo. Essas figuras têm um aspecto bem mais cartunesco, proporções bem mais exageradas, com mãos e pés imensos e o Aladdin faz essa cara como se estivesse na série de TV. E, pelo amor de Oz, a cimitarra é quase do tamanho dele. Quem raiz aprovou isso? De fato, em um cenário de brincadeira onde Aladdin ou Hércules por qualquer motivo decidam enfrentar Peter Pan, o moleque vai estar em desvantagem, exceto que ele pode voar, mas aí o Aladdin veio com tapete, então façam suas apostas. O diferencial desses bonecos é que os acessórios podiam se iluminar ou fazer zoada de canhões, no caso do Capitão Gancho. Depois temos os sets com bonecos feios que parecem os bonecos de Minecraft misturados com Lego. Eles continham uma peça de cenário temática do personagem, o protagonista, um vilão e um co-protagonista, ou um vilão e um mini-boss, na falta de melhor termo. Aladdin vem com um dos chefes dos guardas que, dependendo do seu cenário de brincadeira, pode ser um aliado ou inimigo, né? Pré ou pós-filme. E Peter Pan vem com um pirata genérico. E para as crianças com pais ricos, tinha um set completaço com todos os heróis e vilões, incluindo personagens exclusivos como Sabor, Rajá, Gênio, Kerchak e... Scar? Ok, ele apareceu em Hércules, tudo bem. Alguns personagens aparentemente tinham cores alternativas nesse set, como Hades, que usava uma toga vermelha por algum motivo, e Tarzan com uma tanga de oncinha. Eu queria muito fazer uma piada aqui, mas
Outra possibilidade é que pode ter sido uma versão prototipada dos bonecos, né? É bastante comum de acontecer até hoje. A Little Kingdom da Ariel na embalagem está de boca aberta, mas a boneca final ela tá com os dentes cerrados. E também tivemos aquele caso de Rei Rei em Moana, que no começo era para ser mais bruto e ranzinza e acabou sendo meio derpy, mas os bonecos continuam com ele com aquele olhar meio eu vou te matar. E a adição de vilões faz mais sentido, já que é uma franquia onde o foco são aventuras do bem contra o mal, precisamos ter vilões. Não sei por que só o Gancho que aparece com os protagonistas, mas talvez outros vilões que aparecem nos sets pudessem ter a chance de ter seu destaque eventualmente, caso a franquia decolasse e deixasse de ser exclusiva da Disney Store. Bom, não aconteceu. Os brinquedos nunca foram exatamente populares, eu não faço ideia do porquê, e a franquia foi descontinuada em 2004. Em 2006, Carros viria para tomar o lugar como franquia principal da Disney para meninos, e alguns anos depois a Disney fez algumas comprinhas importantes nesse ramo, como Marvel e Star Wars. Pelo mesmo motivo que uma franquia de Tron foi descontinuada, Adventures foi pro limbo, o que é uma pena. Adventures seria uma ótima maneira de trazer filmes antigos do estúdio no mesmo tipo de popularidade que os da franquia Princesas. Eu ainda acho meio errado em alguns casos. Para mim, devia ter uma separação melhor com clássicos Disney abrangendo o cânon animado geral, princesas Disney para a realeza feminina do cânon e Adventures para personagens masculinos heróicos do cânon. Personagens como Jim Hawkins, Hiro, Ralph poderiam entrar no clube. Mas seria um processo custoso trazer a franquia de volta e o retorno poderia não ser tão certo como eu imagino que seria. Não quando você tem franquias de peso como Marvel e Star Wars. Talvez no futuro distante, mas não agora e nem tão cedo. Não enquanto Vingadores e Sabres de Luz estiverem no topo do mundo. O que, visto que a onda de heróis está morrendo e as últimas decisões da Lucasfilm têm sido equivalentes a um sepulcro, eu diria que tá próximo. Mas o fato é que era um conceito divertido e que gerou alguns produtos interessantes. Ok, eu tava no meio da edição e eu esqueci de escrever isso e de comentar, mas também teve uma linha dos Adventures, uma linha, uns produtos, eu não sei exatamente como é o nome, mas teve uns modelos que eram os bonecos normais que vinham com veículos. O que soa incrivelmente idiota, mas faz sentido na mente de um produtor de brinquedos, né? Porque todo herói tem veículo, né? O Jasper tinha um helicóptero que nunca apareceu na série e por aí vai. Agora, é interessante os designs deles, porque, por exemplo, o Tarzan tem um veículo todo feito de madeira. O Hércules tem um design aerodinâmico que remete um pouco à mitologia grega, mas não muito. Eu tô tentando trabalhar aqui. Porque o único que realmente funciona dentro desse conceito é o do Aladdin, que é o gênio. E o gênio fazia esse tipo de coisa, né? Então, ok. A única coisa que me incomoda realmente é a roupa do Aladdin. Quem, quem achou que era uma boa ideia colocar roupa de cetim? É cetim isso? Eu não sei. É um tecido. Quem achou que era uma boa ideia? Os bonecos também parecem um pouco mais... tá passando um avião. Os bonecos também parecem um pouco mais blocados, um pouco mais grosseiros, desproporcionais, talvez, eu não sei, eu só... parece errado. Mas o carro é legal. Talvez a falta de interesse nesse banner específico seja porque nessa época a série de Tarzan estava sendo exibida, bem como provavelmente reprises de Hércules e Aladdin. E nessa época eles tinham produtos das suas próprias séries, então não precisava de um banner para poder promover os próprios produtos. Exceto Peter Pan, mas veja bem, por mais legal que seja o conceito do personagem, lá pro final dos anos 90 e início do 2000, ninguém ligava pro Peter Pan. As crianças iriam preferir um boneco do semideus fortão com espada e escudo, não um moleque de roupa colada que parece um elfo.
Digo, ok, no começo dos anos 2000 a gente teve aquele outro filme do Peter Pan, mas. E enquanto eu li o artigo no Quora sobre a franquia, alguém comentou que talvez Newsies pudesse ser a franquia de meninos principal da Disney. São personagens interessantes, bastando só expandir a história de fundo de cada um deles e a representatividade das princesas seria traduzido como cada um sendo filhos ou eles próprios imigrantes de outros países. O que não é tão impossível, Rocketeer está tendo uma série nova sendo desenvolvida por Disney Junior. O problema é que, primeiro, Newsies não é exatamente um filme popular com crianças de hoje. Segundo, ele é um filme musical extremamente popular com mulheres, então. Talvez não volte com o mesmo nome de Disney Adventures, talvez outro nome como Disney Heroes, podendo até incluir Os Incríveis, talvez, eu não sei. Mas seria uma coisa a se pensar no futuro, não é totalmente descartável. Mas o fato é, fracassando ou não, Disney Adventures continua sendo uma franquia com potencial absurdamente interessante. E caso Star Wars e Marvel comecem a fracassar no futuro próximo, como já vem acontecendo e outros já estão prevendo, seria uma aposta válida para trazer de volta, adicionando os personagens recentes e uma reformulação dos produtos para atingir as crianças de hoje. E porque a minha coleção precisa de Peter Pan. Sério.